Essa semana na verdade, já tem um tempo que Deus vem falando comigo a respeito de algumas coisas, e eu estava tentando colocar em ordem isso na minha mente, no meu coração, e eu comecei a ler algumas coisas, tem 2 semanas, a respeito de como Jesus conduzia, né? Como Jesus caminhava, e como Jesus demonstrou com prática algumas expectativas dele para conosco, né? Porque ele fala que nós deveríamos imitar ele. Paulo fala assim, ó, sejam meus imitadores como eu sou também de Cristo. Ou seja, Paulo decidiu na vida dele imitar a Cristo, né? E aí Jesus chamou os seguidores deles para imitá-los, né? E as práticas de Jesus, elas apontam para nós alguns caminhos, né? E eu estava justamente pensando nisso. E aí vem algumas coisas no meu coração, e eu estava estudando e lendo, e vem uma palavra muito forte que eu quero compartilhar com você, que é um tema que eu deixei, e talvez você, se você estiver atento até o final, você vai entender o porquê desse tema, que chama assim, as injustiças de Deus. Mas pastor, Deus não é justo? E como que nós vamos falar das injustiças de Deus? Sabe, irmão, as nossas perspectivas para as ações de Deus, muitas vezes a gente acha que é injusto. E quando nós colocamos a nossa justiça à frente, tudo que Deus for fazer ao nosso redor, a gente vai achar como injusto. Por exemplo, salvar um ladrão na cruz, que ninguém aqui sabe o que ele fez, mas de repente era um estuprador, mas que injustiça, causou tanto mal e agora vai ser salvo. E aos nossos olhos, Deus é injusto muitas vezes, sim ou não? E essas injustiças que eu quero tratar algumas coisas com vocês, porque nós precisamos sempre entender e buscar a perspectiva de Deus, porque muitas vezes o nosso pensamento para com as coisas de Deus é o mesmo pensamento de um incrédulo, irmão. Porque é característica de um incrédulo perguntar, se Deus é bom, por que tem tanto mal na terra? Acha Deus injusto. Um incrédulo, um ateu que quer contestar um cristão ou aquele que crê em Cristo, a primeira coisa dele é ficar vendo maldades e contestar Deus. E falar assim, ó, não, mas se Deus é, por que isso acontece então? Por que não curou? Por que não libertou? Por que não fez? Por que? É contestar as coisas de Deus. Por quê? Achas que a forma como eu penso e como eu faço seria melhor. Porque se eu sou Deus, essas coisas não iriam acontecer. Se eu sou Deus, não aconteceria dessa forma. Então, aos olhos do incrédulo, e muitas vezes nós, quando nos falta fé, como foi dito aqui, a pastora falou muito bem, às vezes a nossa fé falta em algumas áreas. Às vezes a gente está tão bem, mas de repente está tão mal. Já aconteceu com você isso ou é só comigo? Tem hora que a gente está tão bem, mas de repente vem uma maré, um vento mudou, irmão, e vem aquele buraco, parece que você se afundou. E aí falta até fé para você sair dentro dele. E se a gente não pega na mão de alguém, periga não sair. E isso não é, você não é crente por isso, não. Isso é natural, porque nós somos naturais, nós estamos caminhando aqui. E precisamos nos conectar no natural, ao sobrenatural. E muitas vezes para nos conectar a esse sobrenatural, vamos precisar de ajuda de alguém. Sozinho não vamos conseguir, às vezes, dependendo da luta, da batalha. Por isso que a Bíblia fala, e às vezes a gente leva só para o casamento isso. Melhor ser 2 do que 1. Porque o trabalho de vocês terá melhor paga. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Por que não se arrebenta, irmão? Porque tem 3 dobras ali. Tem Jesus no meio e 2 ali. Às vezes leva muito para o casamento, mas não é no casamento que está falando lá. Se você olhar, não é. Não é do casamento que está se falando lá. Está falando da caminhada de vida. Está falando de caminhar de uma vida espiritual. E às vezes a gente vai precisar do outro. Sozinho a gente não sai do buraco. E eu fiquei pensando, irmão, e quantas vezes a gente tem pensamentos mesmo pensamento do incrédulo para com o nosso Deus. E o Deus que a gente ama, que a gente fala que adora, e a gente fala, Deus, por que tanta injustiça? Por que tanta injustiça contra mim? E aí por isso que eu quero colocar esse tema, as injustiças de Deus. Mas não porque Deus é injusto, porque aos nossos olhos Ele comete muitas injustiças. E eu quero
falar um pouco com você sobre isso. Mas antes de eu entrar aqui e ler a palavra, eu quero fazer um panorama aqui de duas cenas da Bíblia importantíssimas. E eu quero fazer uma correlação, um paralelo a essas cenas. A primeira cena ela durou 40 anos. Quem sabe que cena é essa? O povo no deserto. 40 anos. O povo no deserto. Se você não sabe, o número 40 na Bíblia, ele fala de fortalecimento, renovo, de perseverança, de restauração para propósito. O número 40 na Bíblia, quando você lê, em vários aspectos, aparece 40 na Bíblia, em vários momentos. E sempre está tratando de um fortalecimento de Deus, de uma purificação de Deus. 40 eram os dias de purificação. 40 eram os dias de purificação para poder levar o marido voltar a ter contato com a mulher. Eram os dias de purificação da mulher, pode ter um filho. Então, na Bíblia, 40 é muito relevante, porque ela aponta para um aspecto de Deus. E quando nós vemos esses 40 anos, e só foi 40 anos porque os espias ficaram 40 dias lá e voltaram mais incrédulos do que quando foram. E aí quando volta, se você ver lá em Números, quando os espias voltam, Deus fala assim, por causa dessa incredulidade, por causa do coração de vocês, cada dia que vocês foram lá, vai representar um ano de vocês aqui no deserto. Então vocês vão ficar 40 anos e os pais de vocês, nenhum vai entrar, vai todos morrer aqui no deserto. E aí foi um amor, lê lá em Números, lá que você vai ver, na volta dos espias, o decreto que Deus dá sobre eles. Por causa da incredulidade daqueles 10, porque tinha dois, e foi os 2 que ficou só. Ele falou, quem é acima de 18 vai tudo morrer. Vai morrer aqui no deserto, não vai entrar na terra prometida. E foi um lamento. E por causa disso eles ficaram 40 anos. Não era para ficar 40 anos não, irmão. Por causa da incredulidade ficaram 40 anos. E ali 40, irmão, é o período de purificação desse povo, porque Deus tinha que tirar do coração deles toda a religiosidade, toda a idolatria que tinha, que precisava tirar. E aí eu quero fazer um paralelo com 40 dias de Jesus no deserto. Jesus foi 40 dias para o deserto, irmão. Como os espias foram 40 dias para espiar a terra prometida. E Jesus foi para se fortalecer. E Jesus foi para buscar do Senhor a direção para a sua vida. Deixa eu falar, o Filho de Deus que se fez homem, irmão, foi buscar a direção de Deus. Quem é que veio do céu? Estava lá do lado do Pai e falou, deixa comigo que eu vou lá resolver esse problema da eclésia lá. Alguém aqui veio de lá? Não. E a gente acha que consegue resolver sozinho as coisas sem buscar Deus. Jesus veio de lá e foi 40 dias para buscar Deus, irmão. Foi 40 dias jejuar, orar. Foi resolver o problema dele da forma que tinha que ser resolvido, no jejum, na oração. E lá ele ficou 40 dias para vencer o mal. Ele ficou 40 dias. A minha pergunta é, ele precisava de purificação? Ele precisava de restauração? Jesus não precisava. Jesus foi buscar uma purificação em Deus. Jesus foi buscar direção ministerial, fortalecimento espiritual para que ele conduzisse o que ele iria fazer. E ali ele ficou 40 dias e no final ele venceu. No final ele venceu a guerra do bem contra o mal. Jesus venceu antes de começar o ministério. Antes da cruz ele já venceu ali no deserto. Agora nesse paralelo que eu quero fazer para você, porque a Bíblia nos fala que nós temos que imitar Jesus, mas tem crente imitando o povo hebreu, ficando 40 anos. 40 anos, 40 anos. E a Bíblia fala para nós imitarmos Jesus, irmão. A Bíblia não fala para nós imitar o povo hebreu. Fala para imitar Jesus. E aí, tem aqueles que em 40 dias vão buscar, vão resolver o seu problema. Mas tem aqueles que vão ficar 40 anos lamentando, murmurando, de altos e baixos na fé, não vencendo o mal. Vai ter aqueles que vão ficar. E eu quero convidar você nessa noite a olhar para essas escrituras e nós possamos entender o que Deus espera que nós sejamos de verdade, genuinamente no nosso coração.
Não nos nossos afazeres, mas no nosso coração. Falaram aqui de Samuel, quando foi lá, né? Foi o Douglas que falou, né? De Samuel, Davi. Samuel olhando para todos, irmãos. Que é assim a gente, irmão. A gente se engana. Mas Deus não se engana. Deus é aquele que sabe com quem está falando, irmão. Quando Deus fala comigo, quando Deus fala contigo, Ele sabe exatamente com quem Ele está falando. Deus não está falando comigo ou contigo achando que as nossas falas, nossas ações estão ludibriando Ele, ou olha como eu estou admirado. Não. Deus já sabe o meu e o seu coração, irmão. O pensamento mais profundo e mais sórdido nosso, Deus conhece. Porque é assim que nós somos. Nossos pensamentos nos levam à corrupção. Por isso que precisamos de Jesus, irmão. Por isso que precisamos dele. Por isso que precisamos estar com o nosso coração nele. Porque o nosso coração é enganoso mesmo. Estando nele, irmão, nós vamos ter direções certas e corretas. E aqui, sabe, quando nós pensamos nesse tempo, né, que o povo passou, o povo hebreu passou ali formatando uma libertação no coração deles, né? E Deus, os 40 de Jesus no deserto, sim, uma preparação pessoal de Jesus ali, para que ele pudesse encarar o ministério dele, porque ele sabia o que ele estava encarando, a luta que ele veio travar contra o inferno, contra a morte, porque estava todos indo para o inferno, irmão. Sem Jesus todos estavam indo para o inferno. Aqueles que morreram com a esperança da vinda do Messias, receberam. Agora, aqueles que estavam sem conhecer, sem ver e sem entender quem era o Messias, irmão, morreram e estavam indo para o inferno. Como hoje, aqueles que morrem sem Cristo estão indo para o inferno. Estão indo para o inferno. Então Jesus, ele teve essa preparação espiritual para que ele pudesse enfrentar a missão dele, salvadora, né? Que era salvar a humanidade. Mas esses ambos períodos, irmão, eles simbolizam transição, provação e fortalecimento de fé. Transição, provação e fortalecimento de fé. O povo foi provado no deserto. Jesus foi provado no deserto. Jesus e o povo, após o deserto, tiveram uma transição do propósito de Deus na vida deles. E todos eles foram fortalecidos na fé, porque Jesus, ele passou os 40 anos no deserto também. Jesus era o maná que caiu do céu. Jesus era a água que saía da pedra. Jesus estava com eles. Jesus também passou os 40 anos no deserto. E ele sabia o que era. Mas quando ele veio em carne, ele foi para lá, porque ele sabia que ali era o lugar de fortalecimento. Ali era o lugar da transição de Deus. Ali era o lugar onde Deus... Então, se você hoje está no deserto, responda logo, irmão, para você caminhar na transição de Deus. Responda rápido para Deus. Responda rápido, porque você que decide se você vai ficar 40 anos ou 40 dias. É a sua decisão. O fortalecimento tem que vir daí. É você e Deus. Talvez alguém possa te ajudar, pode te ajudar, te aconselhando, orando junto. Mas é você que vai dar a resposta, não é ninguém por você. É entre você e Deus. É entre você e o Pai. Essa transição, irmão, essa provação, né, que Jesus passou, o povo também passou, mas no final todos eles saíram fortalecidos na fé, sabendo quem era Deus, sabendo quem era Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente fala, pô, o deserto é maná do céu. E tem, irmão. Mas o que você pensa sobre maná do céu? Você pensa que é um pão que caía, que nem um pão de leite, puf, caía do céu, o povo recolhia, entrava e ia tomar um café? Primeiro, só os homens podiam ir recolher o pão de leite, o maná. Perdão, Senhor. Só os homens podiam ir lá recolher o maná. Primeiro de tudo, tinha que recolher antes do sol nascer. Então tinha que acordar cedo. Vagabundo não comia maná. Já começa por aí. Que ficava dormindo lá dentro da tenda não ia comer o maná, porque não ia ter pego. E se pegasse mais do que era para o dia, estragava. E aí levava para as mulheres. O maná, irmão, era como se fosse um trigo. Caía como neve do céu. E isso tinha que ser pilado, amassado e feito pão daquilo. Então depois as mulheres tinham que trabalhar para o alimento acontecer. Então não caiu do céu. Tinha que ir buscar, irmão.
tinha que ir lá pegar, tinha que trabalhar ele tinha que ser trabalhado, e isso tinha que ser de madrugada para pegar, tinha que ser trabalhado aquilo ali, para que se tornasse pão, para que se tornasse alimento. Então era um conjunto que Deus ia fazendo com o povo, era uma parceria. Deus fala, eu vou dar o trigo, e vocês vão preparar o pão para se alimentar. E hoje nosso alimento não é diferente, irmão. É uma parceria com Deus, é uma busca nossa, é uma aplicação nossa. Quem tem que acordar cedo para ir trabalhar, irmão, é o nosso maná, é lá, cai o pagamento no dia 30, é o nosso maná, cai o pagamento lá semanalmente, não sei como você recebe, é o nosso maná, hoje é esse, mas nós temos que sair de manhã, temos que ir lá botar, a mulher tem que estar ajudando do outro lado, outras trabalham também, glória a Deus por isso, outras cuidam de casa, que talvez trabalha mais, que trabalha 24 horas, é 24 horas trabalhando lá, e glória a Deus por isso, mas nós temos essa parceria com Deus, e Deus vai nos abençoando, e vai abrindo porta, vai nos dando saúde. Quer dizer, eu já ouvi, irmão, já vi crente falar isso, e eu falo que é pensamento de incrédulo, irmão, não é pensamento de crente esse. Por isso que precisa transformar a mente. Romanos 12. Não, mas é o esforço do meu trabalho. Falando de dízimo, né? Mas é o esforço do meu trabalho, eu que acordo cedo. Rapaz, se Deus não dá fôlego, você não acorda nem cama, filho. Se você está indo trabalhar, é porque Deus te deu saúde, cara. Se Deus tirar a mão aí, tirar a saúde, você não consegue trabalhar, vai passar fome, cara. E glória a Deus que você está aí de pé, está com saúde, está indo trabalhar. Já é provisão de Deus isso, cara. Teu trabalho já é a provisão de Deus. Não, mas sou eu que faço, é minhas forças. Pensamento incrédulo, irmão, não é pensamento de cristão, não. O cristão acredita que Deus dá o fôlego desde de manhã. Quando acorda, você já, obrigado Deus, glória a Deus que eu levantei. Podia não ter levantado da cama, mas o Senhor prove mais um dia, então vai ter vitória. Eu já acordo assim, irmão. Falo, já estou preparado para a vitória que hoje vai ter. Né? Mas aí é ruim quando a gente fala assim, eu vou ter a vitória e levanta a luta, né? Porque a vitória vem depois da luta, né? Aí às vezes sai com o olho roxo. Você já viu MMA? Quem assiste MMA aí? Tem gente que domina, né? Eu gosto de assistir às vezes. Os dois homens se batendo lá, às vezes eu acho legal assistir. Mas o cara sai derrubado lá. Mas para ganhar a vitória, do outro lado sai lá com o cinturão, sai celebrando a vitória, mas tomou umas pancadas lá, viu? Para receber a vitória. Às vezes a gente só quer o cinturão no final, irmão. Mas na hora da pancada, ó, tá fugindo. Na hora da... Tomou a primeira pancada, saiu do tatame lá, saiu do octógono, não sei lá como é que chama lá. Saiu, não está mais lutando. E aí como que é a vitória, irmão? Então às vezes a gente acorda, poxa Deus, hoje eu vou ter uma vitória. Aí na primeira luta, deu um jabzinho lá. Já não, Senhor, não era bem isso que eu queria. Não quer a vitória, filho? Vai ter que lutar. Vai ter que vencer o dia. Vai ter que vencer a... Não, tem gente fugindo, irmão. E sempre que foge, deixa eu falar uma coisa para você. Quem aqui aceitou Jesus e foi batizado aqui? Não, aceitou Jesus aqui na igreja aqui nossa. Aceitou Jesus e foi batizado aqui. A menina ali, a Manu, glória a Deus. 2, o resto aqui, tudo já veio de outras igrejas. Deixa eu falar uma coisa para você, olha, esse é um recado, não está nem com a ministração aqui, eu vou voltar para cá. Na cartilha de Deus que você foi reprovado lá e não quis resolver, a uma hora Deus vai cobrar essa prova aqui. E aí o que acontece? Vai chegar aqui no dia dessa prova lá que você não resolveu lá no outro lugar, que você na hora da cartilha lá você pegou e falou assim, não, essa lição é muito difícil, abandonei. Não, irmão. Com Deus sabe o que vai acontecer? Vai chegar aqui, Deus vai pôr a cartilha de novo na sua frente, com a mesma lição, com a mesma prova, e sabe o que vai acontecer? Se você fugir, as raízes que você plantou, você arranca tudo e leva embora junto. Em vez de resolver, irmão, resolva para ter uma nova vida. E às vezes não tem nova vida, aí fica vivendo nos ciclos, de se arrancando da raiz, tudo que se aprofundou em Deus, tudo que era para ser resolvido, porque não resolveu em outro lugar, quando Deus vai chamar para resolver aqui. E deixa eu falar, e se você não resolver aqui, for para outro lugar, lá Deus vai chamar a cartilha de novo. Porque Deus não pula cartilha, irmão. Deus vai fazer uma hora de você fazer aquela prova. Enquanto você não passar por ela, irmão, você vai ficar. E tem gente que está há 40 anos nisso. 40 anos rodando. E não avança, por quê? Porque não resolveu. Então resolve, irmão. Vem em frente.
Mas dói, pastor. Amém, irmão, dói, é bom doer quando está junto, que aí um ajuda o outro. Mas é na dor, irmão, vai doer mesmo, mas tem que resolver, entende? Tem que resolver, porque senão Deus vai chamar na prova de novo. Sempre que está chegando na porta para você receber aquela vitória em Deus, Deus fala, agora tem a prova. Aí você, de novo isso aqui? E aí é onde muitos pensam assim, poxa, eu achei que não ia acontecer nunca mais isso comigo. Não, filho, vai acontecer porque você só fugiu disso, você não resolveu ainda. Precisa se resolver, irmão. Enquanto você só fugir disso, vai em qualquer lugar, irmão. Você vai lá para o Japão. E aí, agora eu vim para uma igreja gostosa aqui no Japão. Olha, que aqui eu só falo japonês. Aprendi até a falar japonês, porque ninguém me conhece. Vai chegar a hora, vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Aí vai vir de novo a provinha assim, até aqui, Deus. Mas enquanto você não entender, irmão, que você está num lugar de transição, de provação e de fortalecimento de fé, você não vai sair desse lugar enquanto você não responder nisso. Você tem que ter a transição, a aprovação, porque se vem a aprovação, se vem uma prova, nós precisamos ser aprovados nela. E como é aprovado? É onde eu vou entrar com você agora. Eu quero entrar. Juninho, põe aí para mim Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Isso aqui da ministração de hoje, tá? Era para você entender onde eu quero chegar. Eu vou do versículo 38 ao 42, Júnior. 38 ao 42. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Só até aqui, curve sua cabeça, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, santa, viva, eficaz, poderosa, e ela tem falado conosco, Pai. Ela tem tratado o nosso coração, e esta palavra, Pai, que é a luz do nosso caminho, Pai, a lâmpada dos nossos pés, que nos guia, que nos direciona. Estamos aqui, Pai, não como incrédulos, mas como aqueles que creem, Pai, no Deus vivo, no Deus que separou um povo, ô Senhor, há mais de 4.500 anos atrás, para que esse povo, Pai, fosse representatividade do Senhor aqui na terra. E Pai, através de Jesus, o Senhor veio nos ensinar como ser esses representantes. Ô Pai, então fale com a tua igreja, fale com o teu povo, Pai. Nos ensina a ser igual ao Senhor nessa terra. Pai, igual talvez seja impossível, mas queremos ser parecidos, Pai. Queremos ser semelhantes ao Senhor, Pai. Queremos que as pessoas olhem e enxerguem Cristo em nós, Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus eu te peço, nos fortaleça na tua graça, Pai, para que possamos alcançar, Pai, a estatura de varão perfeito, em nome de Jesus. Amém. Sabe, irmão, no Sermão do Monte, Jesus nos confronta com uma proposta de vida radicalmente diferente daquela que é estabelecida pelas tradições religiosas e pela sociedade, da época dele e da nossa. Então, quando você olha o Sermão do Monte, se você pegar ele todo, aqui é só uma parte, você vê Jesus nos convidando e nos confrontando a ter uma posição religiosa e toda a tradição social que nos cerca. Porque a tradição social, olho por olho, dente por dente. Jesus trata essa expressão, irmão, não sei se você conhece, essa na Bíblia é a lei de Talião. Eu já expliquei aqui. A lei de Talião, você vai ver lá, eu até anotei aqui lá em Êxodo 21, Levítico 24 fala sobre ela, Deuteronômio 19, fala sobre essa lei de olho por olho, dente por dente. E na teologia, quando nós estudamos isso, ela chama a lei do mal menor. Por quê? Era uma lei para tentar impedir massacres, exageros. Por exemplo, eu fui lá na família do Douglas. Douglas tinha uma família grande, matei o primo do Douglas, né? Está repreendido em nome de Jesus. Matei o primo do Douglas lá,
Porque era assim antes, tinha guerra por causa de... A gente pensa que só hoje que acontece, né? Quando a gente vê morte por causa de terreno, de não sei o quê. Antigamente tinha isso também. Essa cerca aqui está na minha terra aqui. E aí tinha uma morte, eu matei o primo do Douglas. Aí a família do Douglas ia lá e matava toda a minha família. Vamos eliminar da face da terra essa família. E aí veio esta lei, foi dada, por quê? Por causa de... Pensa você pegar um povo que era desse jeito, e você falar para ele assim, vocês têm que amar um ao outro. Perdoa. Será que ia pegar, irmão? Será que ia dar certo isso? Óbvio que não. E aí veio uma lei que é chamada na teologia de lei de mal menor. Ou seja, iria acontecer o mal, mas de menor proporção. Iria acontecer o mal de menor proporção do que o coração do homem era capaz. Então por isso que tinha essa lei, para que... E aí quem infringisse essa lei seria preso. Aí tinha as regras lá, dessa lei de talião. Então depois você estuda sobre essa lei aí, porque não é o foco dela, não é o foco da minha ministração. Então Jesus vem confrontar essa lei com seus discípulos. Jesus fala assim, vocês têm ouvido que é olho por olho, dente por dente. E é certo, não estou falando que é errado não. Mas só que eu quero convidar vocês a tomar uma posição diferente. Eu quero convidar vocês a parecer comigo, porque eu vou ter todo o direito de agir assim e não vou fazer. Eu vou ter todo o direito de caminhar olho por olho, dente por dente, mas não vou fazer dessa forma. Vou fazer diferente. Então essa conversa, eu estou parafraseando, tá? Essa conversa que Jesus está tendo ali no Sermão do Monte, porém, também voltado para os discípulos. E ele está falando, olha, tem uma perspectiva diferente. Jesus não está negando a justiça, mas está chamando seus discípulos para viverem em um nível mais elevado, chamado nível da graça. Então ele está chamando os seus discípulos para ir a um lugar diferente da sociedade. Olha só, a sociedade caminha assim, e é uma lei. E eles têm direito. E sabe, irmão, muitas vezes nós vamos ter direito do que estamos falando. Muitas vezes nós vamos ter razão do que estamos falando. Quem trabalha com comércio aqui? 1, 2, 3, 4, 5. O Léo. Tem uns 6 aqui que trabalham com comércio. Vocês vão saber o que eu vou falar. Irmão, tem crente que é mais difícil de ser atendido do que muitos ímpios. Tem crente que é mais complicado de ser atendido do que muitos ímpios. Sim ou não? Estou mentindo? Tem crente que quando entra fala, ih, mano. Porque tem crente que é encrenqueiro, irmão. Porque eu tenho direito. Ele até tem, irmão. Até tem, mas você está lidando com um ser humano lá, que às vezes errou. E aí? Prega o evangelho para ela, aproveita o erro, que ela vai estar com as armas lá embaixo. Porque se alguém me atendeu e errou comigo, eu estou por cima. Aí como que eu vou usar isso ao meu favor? Ao favor do reino? Eu vou usar a meu favor ou a favor do reino? Quando alguém erra comigo, irmão, abaixou as armas. É a oportunidade que eu tenho. E eu sei que acontece. Mas você deve estar mal, né? E aí eu entro. Porque eu posso usar o meu direito e deixar de usar a graça de Deus. E alcançar aquela vida. E às vezes as pessoas, o crente entra no comércio, irmão. Senhor, perdoa o que eu vou falar, mas parece o capeta. Se o capeta fosse lá, talvez não fazia o que o cara está fazendo. E eu sei porque eu tenho vários amigos que é dono de comércio, irmão. E sabe o que eles já falaram para mim? Eu não contrato crente. Porque 2 já me deu trabalho, me colocou até na justiça. E trabalho grande. Aí eu falei, sério? Sério. E aí eu fico envergonhado de ouvir isso. Eu fico envergonhado. Porque não é o que Jesus pede, irmão, para a gente ser. Jesus pede para a gente agir com graça. Jesus pede para a gente agir diferente do que esse povo age. Vocês estão comigo? Essa graça, irmão, não é a permissiva nem passiva, irmão. Pelo contrário, ela exige renúncia ao ego, domínio próprio e confiança total em Deus, irmão. Quando Jesus nos manda oferecer a outra face, entregar também a capa ou caminhar na segunda milha, ele não está dizendo que devemos ser cúmplices da injustiça, irmão, mas que devemos responder a ela com uma força interior que vem do Espírito Santo. Responder a isso com uma força de dentro do Espírito Santo. Não ser passivo, não ser complacente à injustiça, não é isso. Não é isso.
Deixa eu falar uma coisa para você. Há uma confusão muito grande, irmão, quando se fala de liberdade. Eu sou livre em Cristo. Eu sou livre em Cristo. E a gente acha que a liberdade é uma permissividade para eu fazer o que eu quero. Não é, irmão. Não é. A liberdade, deixa eu falar uma coisa para você. Olha só. A liberdade me dá o direito de eu fazer o que eu quero, sim ou não? Me dá. Mas tem muita gente na cadeia, preso, condenado a 20 anos de cadeia ou mais, porque usaram a liberdade para fazer o que queria. E do jeito que queria. Eu fiz do jeito que eu quis. Eu sou livre. Fez e está preso. Porque a liberdade não me dá o direito de eu fazer da forma como eu quero. Mas eu posso fazer o que eu quero. Posso sim. Você pode, irmão. Mas não do jeito que você quer. Não da forma que você quer. Tem limites. E é assim que Deus nos ensina. E na graça também. A graça nos põe limite. A graça nos impõe limites. Para sermos conforme Deus. E é o limite alto, hein, irmão? É uma régua alta. Porque a graça tem que ser exercida na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Jesus. E aí quando tem essas coisas acontecendo no nosso meio, nós ficamos como nisso, né? Nós ficamos como? Em vez de reagir com ira, o discípulo de Jesus responde com dignidade e firmeza espiritual. Isso é liberdade, irmão. A capacidade de agir por amor, mesmo quando é ferido. A capacidade de agir com amor, mesmo quando é ferido. Mesmo quando está ferido. Mesmo quando está sendo ali o autor da ferida. Mas só que, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas das vezes, no nosso entendimento humano, como é injusto, não é? Deus pedir isso para mim. Como é injusto Deus falar para mim que eu tenho que agir com amor com quem está só por me prejudicando. Como Deus é injusto. Por isso do tema, as injustiças de Deus. Como é injusto Deus falar para mim. Como é injusto Deus falar para mim que eu tenho que amar aquele que feriu, aquele que me prejudicou, a qual até financeiramente eu estou prejudicado hoje. Como é injusto Deus falar que eu tenho que perdoá-lo. Como é injusto Deus falar que eu fui ferido, eu fui traído, minha mulher me traiu e agora Deus fala que eu tenho que perdoar. Meu marido, olha o que ele fez, eu que sofri, meus filhos sofreram, agora eu tenho que perdoar. É injusto. O que Deus pede é injusto, irmão. Mas a especialidade de Deus é cometer injustiça aos nossos olhos. A especialidade de Deus é cometer injustiça aos nossos olhos. Porque também era injusto alguém inocente ir para a cruz por causa de um monte de pecador que muitas vezes não quer se consertar e não quer se endireitar, mesmo conhecendo. Também é injusto isso. Mas Deus falou, eu vou fazer. Eu vou cometer esse ato de injustiça. Eu vou cometer esse ato de injustiça, dar um filho inocente por um monte de pecador que muitos não vão querer nem curvar o coração perante mim. E aos nossos olhos é tanta injustiça de Deus acontecendo. Por quê? Porque nós queremos, irmão, vingança. Nós queremos vingança. Nós não queremos conversão muitas vezes. Nós não queremos arrependimento das pessoas. Nós queremos é vingança. Nós queremos o sabor. Irmão, e eu vou falar para você, 15 anos de pastoreado, e boa parte dele eu trabalhei com casais. Boa parte dele eu trabalhei no Casados para Sempre. E eu vou contar uma história para você. Tem hora que eu quase que falei, ainda bem que não tem nada aqui na sala aqui, porque senão um vai sentar na cabeça do outro. Um vai acertar na cabeça do outro. Por quê? Porque o que ia saciar o outro, irmão, era o dano para o parceiro. Mas eu me feri, ele me feriu, ela me feriu. E agora eu preciso ter isso saciado. Como que pode eu sentir tudo isso e agora eu ter que perdoar e ele não vai sentir nada? Ele não vai sentir nada. Ele vai sair com vantagem ganhando? Irmão, nós estamos ganhando desde 2024 anos atrás. Toda a humanidade está ganhando. 2024 anos atrás, 2025. Toda a humanidade está ganhando, irmão.
desde que Jesus foi para a cruz, todos nós estamos ganhando. Porque não há o que possamos pagar, irmão, para ter esse amor por nós. Não há o que possamos pagar, irmão, para ter essa salvação, para ter essa graça sobre nossas vidas. Não há, irmão. E todos nós estamos ganhando. E o Senhor, Ele olha hoje para nós e fala: e o que vocês têm feito com essa graça? Como vocês têm agido? Como vocês têm caminhado, buscando ser semelhante a mim? Sabe, irmão, não é agir com amor quando se é ferido, revela um coração que não é dominado pelo mal, irmão, mas vencido pelo amor de Deus. Não é uma proposta de passividade diante da injustiça, mas uma resistência ativa à não violência. É uma resistência ao mal. O mal vai parar em mim. Eu tenho Cristo no meu coração, o mal vai parar em mim. Hoje o mal para aqui. Mas como cometer injustiça comigo? E agora, não vão fazer nada? Irmão, já teve gente para vir resolver a situação comigo, de falar assim: mas e aí, o senhor não vai fazer nada? O que você quer que eu faça? Vamos matar ele? Vamos amarrar, amordaçar? O que você quer? Porque você já me conhece, que sabe que minhas respostas é meio desse jeito mesmo. E aí? Não, mas tem que fazer alguma coisa. Eu não, mas o que você quer que eu faça? Não, porque tipo assim, no coração da pessoa precisava ter uma punição. Se não tem uma punição, não está saciado. Não basta ter a situação resolvida e a pessoa demonstrar arrependimento. Não basta. Precisa ter alguma coisa. Eu quero mais. Eu tenho sede de vingança. Porque é assim, irmão, nós somos desse jeito, irmão. E nós precisamos vigiar todo o tempo. E olha, eu tenho muitos pastores amigos meus. Irmão, e nós não temos uma geração de igreja tão carnal como a de hoje. Um povo carnal, um povo que só quer resolver as coisas na força do braço. Parece que às vezes, se deixar, pôr um ringue aqui, vai ter uns 3 que vai querer entrar dentro. Se pôr um ringue aí, vamos resolver aqui no box. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A característica de Cristo é transformação, é mudança. A característica de Cristo na minha vida é mudança. Eu vou falar para você uma coisa. Eu conversava com o Dandan isso um outro tempo. Eu resolvia, e o Dandan também tinha esse mesmo estilo, na força do braço os negócios. Era na porrada, irmão. Eu já briguei muito nessa vida. Já fiquei com o olho roxo, já quebrei osso de nariz. Essa era a minha característica do velho Alexandre. Hoje eu não resolvo assim não, irmão. Hoje eu resolvo diferente. Hoje eu resolvo numa boa conversa, sim, vai ter que ter, mas na conversa não resolveu, jejum e oração. É com a arma que Deus me deu. É jejum e oração. Porque senão eu volto a ser lá o cara que eu era, irmão. Cristo não está tendo valia nenhuma. Porque lá eu resolvia na força do braço. Lá eu resolvia. Lá era, irmão, eu era espoleta no negócio, filho. Eu não pensava muito para dar um murro no meio dos olhos de um, não. Não pensava muito não, irmão. Se eu me sentisse meio irritado, o cara começou a falar meio atravessado comigo, já tomava logo 2 no meio do... Era assim, irmão. Mas hoje eu não posso. Hoje mudou. Hoje mudou isso aqui. Hoje mudou isso. Eu não posso resolver desse jeito. Eu não posso. Não vou falar que eu nunca vou cair nisso. Não sei, irmão. Não sei, eu sou homem, sou ser humano. Às vezes pega um dia você meio fora na carne mesmo. Porque tem dia que a gente está tão atribulado da vida. Mas eu oro a Deus para sempre me livrar disso, irmão. Minha oração é assim: me livra de pessoas que vão me atormentar. Me livra. E aí, eu respiro 50 vezes. Hoje mudou a minha forma de agir com as coisas. Hoje é diferente. Hoje eu não posso agir como agia antes. Hoje eu tenho Cristo. Hoje eu busco nele. Hoje eu confio que Ele vai me ajudar a resolver. Ou Ele vai resolver para mim, ou vai me ajudar a resolver. Uma das duas coisas vai acontecer. Então eu confio nele. Tem coisa que eu tiro minha mão. Já fiz o que eu tinha que fazer. Já deu, Douglinha. Fala pro Douglinha, eu falo: Douglinha, já deu, agora é só confiar em Deus. Vamos orar, vamos levantar um jejum e vamos ver o que Deus vai fazer. Porque às vezes a gente fala: confio tanto em Deus, mas tudo a gente quer ter a nossa mão, irmão. Que confiança é essa? Tudo tem que ter a nossa mão, tudo tem que ter o nosso jeito. Não, mas tem que ser resolvido. Não, irmão, calma. Às vezes está no período da aprovação também. O outro também às vezes tem um período da aprovação. Eu não sei, eu não consigo detectar no outro se ele está ou não. É Ele, Deus. Então às vezes a gente quer na força do nosso braço. E Deus está falando: calma, age com graça.
Espera. E agir com graça também é ter paciência. É esperar Deus agir. E às vezes a gente quer... Não, eu falei, você já tem que... Não, às vezes não. Deixa a pessoa assimilar, deixa a pessoa pensar. E a gente vai continuar orando para que ela pense segundo Deus, não segundo as setas que o diabo lança. Que tem toda essa guerra ao redor ainda, né? Tem toda essa guerra ao redor ainda. Dentro de casa, então, essa guerra não para, irmão. Hoje eu ouvi um podcast, não tem nada a ver aqui com a ministração, mas é um cara muito... Eu esqueci o nome dele, rapaz. É um cara bem famoso. E ele falava sobre a questão de anjos, demônios, né? Que um terço que caiu... E aí ele fala da perspectiva do céu, que é assim, bilhões de anjos que existem. Muito mais que seres humanos, muito, muito mais. São bilhões de anjos que existem. E quando ele fala isso, ele fala da questão das guerras espirituais, né? Que como anjos têm lutado para proteger aqueles que são de Cristo, guardar, né? E aí ele fala que essa luta é tão mais... Se a gente pudesse ver, é tão... mais rotineira do que a gente imagina. É tão mais rotineiro, irmão. E se a gente pudesse ver, em algum momento Deus nos despertasse, no momento que a gente está na nossa casa com os pensamentos irados, as pessoas, o tanto de demônio que deve ter em volta lançando setas. Não é porque nós estamos endemoniados não, mano, mas o demônio está onde? Fala para mim. Segundo a Bíblia, o demônio está onde? Está ao nosso derredor, irmão. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele quer arrancar da presença, mas quando ele não consegue arrancar, o que ele faz? Lança setas, dardos inflamáveis na nossa mente, querendo direcionar nosso pensamento. E tem muito crente que entra na sugestão do diabo. Olha, e muitos entram na sugestão, mas só que nós temos que estar preservado disso. Existe essa luta, irmão, não tem a ver com a minha ministração não, mas existe essa luta, e a gente precisa acreditar e falar: Deus, eu vou confiar em Senhor, que esses dados vão ser apagados, e amanhã vai ser diferente. Dá o tempo de Deus trabalhar, dá o tempo de Deus agir, e a gente ora, irmão, por isso que a gente ora. Sabe, irmão, a vingança, ela nasce do desejo de retribuição pessoal, quase sempre motivada pela dor, pela raiva ou pela frustração. Já a justiça verdadeira, a de Deus, visa a restauração, irmão. Ela é imparcial, fundamentada em princípios eternos e promovida pelo Espírito Santo, irmão. Olha só, eu fui colocando aqui, escrevendo e colocando aqui o que parece injustiça de Deus para nós e o que parece a nossa justiça. Eu coloquei alguns aspectos aqui, ó. E eu quero compartilhar com você. Muitas vezes, motivação do nosso coração. O que parece injustiça de Deus, Deus busca restauração e equilíbrio no assunto. E aí a nossa justiça busca retribuição e satisfação pessoal. A nossa justiça é assim. Enquanto Deus está buscando naquilo que está sendo conversado, está sendo falado, está sendo resolvido, enquanto Deus está buscando a restauração e o equilíbrio daquilo, nós estamos buscando uma retribuição da dor que sentiu e satisfações pessoais. É assim que nós entramos numa conversa, sim ou não? Muitas vezes, quando nós entramos para resolver um problema, irmão, quando é alguém que nos feriu, nós entramos com essa justiça própria. Não, ele precisa ser retribuído. Eu preciso da minha satisfação pessoal atendida. E aí não é assim que Deus vai ver, irmão. Deus espera a restauração e o equilíbrio de tudo. Mesmo porque se entrou num nível de discussão, já não tem... Um pode estar até mais errado, mas os dois já têm uma culpa ali. Os dois já têm uma culpa. Porque tem coisas que tem que ser resolvida no começo, irmão. Sabe? Brotou ali, ó. Aqui, ó, tinha aquele chapéu de sol, né? Vira e mexe eu vim aqui, irmão. Aquelas cuca, né? Que a gente chama lá em Santos, cuca aquilo. Aquela frutinha do chapéu de sol, a gente chama de cuca. Aquilo ali, irmão, aquilo ali é praga. Aquilo ali já vira uma raiz, já brota. É uma praga aquilo ali. E aí aqui, às vezes eu chegava ali de manhã ou à tarde, quando eu vinha aqui. E aí tinha um monte brotando ali. Eu ia ali e arrancava tudo, ia arrancando. Porque senão, irmão, se eu fosse esperar virar uma árvore... E a gente, às vezes, com a nossa vida, vai deixando as coisas virar uma árvore tão enraizada dentro de nós, que depois para arrancar dói muito, irmão. Então a gente tem que ir tirando, irmão. Então, quando a gente deixa o negócio ficar muito grande,
já está errado a gente. Mas foi ele que me feriu. Mas você deixou ficar grande, cara. Porque já não resolveu logo no começo. Olha só. Vou falar para você aqui. Mateus capítulo 18. Do verso 16 em diante. Depois você lê aí, guarda aí. Do verso 16 até o 22. Depois você lê. Há um erro clássico na vida dos cristãos. Há um erro muito profundo. Que nós precisamos corrigir isso. E nós estamos falando disso. Por isso que eu vou falar. Irmão, não é quem ofende que tem que buscar a solução do problema. Ele também é necessário buscar, muitas vezes. Mas quem foi ofendido, tem que, se entender isso, irmão, tem que correr para buscar solucionar. Porque quem foi ofendido que vai enraizar, irmão. Quem foi ofendido que vai deixar esses pensamentos crescerem raiz no seu coração. Então, se você, quando for ofendido, se você não ir lá em Mateus 18, vai falar assim, ó, mas põe aí, Mateus, acho que é 18, o que eu quero falar mesmo. Mateus 18. Que tudo que... Não, põe antes, põe 16, para eu ver. 16. Põe o 15, acho que é o 15, então. Olha aqui, ó. Olha que profundo esse versículo, irmão. Guarda esse versículo no seu coração, irmão. Põe na sua geladeira, isso aí tem que ser uma regra de um cristão, irmão. Tem que ser uma regra de quem quer seguir a Cristo, tá? De quem que realmente quer ser que nem Cristo. Porque se você só quer ser um membro de igreja, amém, não precisa seguir isso não. Mas se você quer seguir a Cristo, ser parecido com Ele, é isso aqui, ó. Se teu irmão pecar contra ti, quem pecou? Quem está sendo aqui vamos fazer uma leitura aqui de texto. Quem é o sujeito da história? É o meu irmão ou eu? É o irmão. Quem pecou contra quem? Não pecou contra ti. Ou seja, se o pastor pecar contra ti, se o teu irmão pecar contra ti, o que você vai fazer? Vai arguir, sai do seu lugar, levanta a bunda da cadeira e vai resolver o problema, meu irmão. Vai resolver, meu irmão. Não, eu fui ofendido, eu vou esperar. Aí você que foi ofendido, porque quem ofendeu não tem raiz, irmão. Eu estou te ensinando aqui como ser cristão. Quem ofendeu não tem raiz. Entenda isso. A raiz vai crescer no ofendido. A raiz cresce no ofendido. O diabo trabalha na mente do ofendido. E se você foi ofendido, irmão, corre para resolver, porque senão você vai se dar mal. Você que vai ficar ruim, você que espiritualmente vai murchar, você que vai definhar, irmão. Vai resolver, ó, vai arguir é ir confrontar-se com ele. Ô meu irmão, pô, você pisou na bola, cara. Você falou um negócio lá, eu fiquei chateado. E eu não estou querendo que isso fique no meu coração não, por isso que eu estou vindo falar contigo. Não quero isso no meu coração, quero aqui. Aí olha só, vai arguir, isso não exime, volto a dizer, a graça de Deus não é passiva e nem colabora com a injustiça, não é isso. Vai arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Aí sim o pecado dele foi perdoado. Porque quem está em pecado sim é ele. Mas só que a raiz está em você, irmão. A ferida está em você, entende isso? E quem tem a ferida que tem que buscar o UPA, o pronto-socorro para resolver, irmão. E aí vai lá e resolve. E aí resolveu, ganhou o irmão. Aí se não resolver, aí ele vai ensinando. Depois você lê isso, que não tem a ver com a minha ministração também. Volta, vai lá. Ó. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento das 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Ou seja, para que... ele não está querendo se resolver não. Tá achando que está cheio de razão. Então chama 2, chama o seu discipulador. Chama, né? Olha, vem conversar comigo. Não, ainda assim não deu, vai para o 17. E se ele não vos atender, diz-o à igreja. A igreja quem? Pastor, presbítero, de presbítero. Se recusar ouvir também, a igreja considera-o como gentil publicano. Aí reverteu a situação. Você foi lá e também você contribuiu para sarar a igreja de alguém que tem um coração duro e não é cristão mais.
É para considerar uma pessoa que não perdoa e não quer resolver o seu problema como não cristão, irmão. É o que a palavra está dizendo. E olha só, aí é onde vem uma palavra que você usa como um jargão evangélico. Aí que vem uma palavra, ó, vai para o 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Está falando de quem? De um irmão da igreja. Pastor, o senhor pode então desligar alguém do corpo de Cristo? Posso. Se for seguido isso aí, posso. Se for seguido dessa forma, nós podemos. Se for dessa forma, nós podemos dizer, você é gentil, você não é crente mais, sai do nosso meio. Nós podemos. Nossa, pastor, que falta de amor. Não, irmão, é bíblico. É seguir a Bíblia. Porque um lobo, ou alguém que age assim é lobo, não é ovelha. Alguém que não quer se arrepender de ter cometido mal para uma outra pessoa. Irmão, se eu cometi mal para alguém e alguém vem falar comigo, na hora, pelo amor de Deus, irmão, me perdoa. Agora, quem não acha que não precisa pedir perdão por ter cometido algo de mal para alguém, é lobo, irmão, me desculpa. Mas só que, voltando para o começo, que a gente está falando aqui, quem tem que resolver, irmão, é quem foi ferido. E aí, aqui tem gente aqui de 40 anos de crente, 30, 20, 10, 5, tem de tudo que é idade aqui, mas tem muitos que já são. Na sua experiência de caminhada, quantos agem com maturidade nesse versículo aqui? E vai lá para resolver o problema? Quase zero, né, irmão? Quase zero. Quase zero. Porque os que vêm em mim, vêm já com uma árvore desse tamanho grande assim, que a gente tem que vir com motosserra para arrancar. Mas, olha aí, irmão, está aí a Bíblia falando como a gente tem que agir. Então, ser cristão é isso, irmão. Isso aí depende, sabe o quê? Porque para eu ir lá falar, vai afetar meu orgulho. Eu fui ofendido, eu vou ter que ir lá conversar com a Ana que me ofendeu. Ela que se quiser vem aqui. E nesse inteirinho o diabo só seta. E aí eu construo a imagem da Ana como se a Ana fosse um monstro. E aí quando a Ana descobre isso, a Ana descobre, nossa pastor, nem lembro que eu falei isso. Fui sem querer, me perdoa. E aí eu passei um ano construindo um negócio contra a Ana. Deixando de oração minha ser atendida, de coisas que eu falo com Deus não tá. Por quê? Porque eu estou com um coração cheio de amargura. Você acha que Deus ouve um coração cheio de amargura, irmão? Como que é a oração de um coração cheio de amargura? Como que é? É muito profundo, irmão. Não tinha nem nada a ver do que eu ia falar aqui, mas a gente entrou aí, glória a Deus por isso. Outro fundamento aqui que eu quero que você entenda. É quando a injustiça de Deus, que nós achamos que é injustiça, é baseado em princípios morais e legais, irmão. A nossa justiça própria é baseado em emoções pessoais. Nós agimos através das nossas emoções pessoais. Por isso que precisamos sempre buscar e confiar que Deus sabe o que está fazendo. E o objetivo de tudo quando nós vamos nos envolver, os objetivos de Deus é reparar o dano e promover o bem comum. Esse sempre é o objetivo da injustiça de Deus. É promover o bem comum e reparar o dano. Agora o nosso objetivo, punir o ofensor. Que o ofensor seja punido. Quem me ofendeu seja punido. Esse é o nosso objetivo. Irmão, estou falando mentira aqui? O nosso coração é desse jeito, irmão. E a gente precisa se converter todo dia a Cristo. Esse é o nosso coração, irmão. É o nosso. Eu me coloco junto. Porque quantas vezes, irmão, meu desejo é catar no pescoço, dar uma chacoalhada. E Senhor, eu brinco com meu sobrinho. Oxigena o cérebro, vamos oxigenar o cérebro. Respira, vamos pensar para ser que nem Cristo, para não ser que nem a gente quer ser. E irmão, e é decisão isso. Não pensa que vai ser, é lutar todo dia isso. Isso é todo dia. É todo dia. Minha alma quer me levar para cá toda hora. Você acha que minha alma não quer me levar lá para o Alexandre que resolve? Irmão, e deixa eu falar uma coisa para você. Vamos ser sinceros aqui, eu vou aproveitar que eu estou sendo bem sincero hoje nessa ministração. Irmão, era tão mais fácil resolver do jeito que eu resolvia. Dava 2 murrão no olho e eu saía, otário, não faz mais com ninguém. Era essa a minha fala, irmão. E eu vivia a minha vida, tranquilão.
Era tão mais fácil resolver do jeito que eu resolvia. Mas Deus não me chamou para uma vida fácil. Deus me chamou para tomar cruz todo dia. Deus me chamou para arrependimento. Deus me chamou para ser uma nova pessoa. Entende isso? Essa é a diferença, irmão, de caminhar com Cristo. E o resultado disso tudo, vamos lá. Quando é pela injustiça de Deus, o resultado traz paz, reconciliação e ordem. Quando é pela injustiça de Deus, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? A injustiça aos nossos olhos. Mas Deus é justo, irmão, Deus é certo. Agora, quando é pela nossa justiça, qual é o resultado disso tudo? Mais conflito e ressentimentos. É isso que gera. Da nossa forma, do nosso jeito, na nossa justiça, é mais conflitos e ressentimentos. É isso que vai gerar, irmão. É isso que vai ser feito. E eita, que eu devo estar falando da família de muita gente aqui, né? Que na minha família também é desse jeito, irmão. Toda hora tem que tomar cruz, toda hora a gente tem que voltar, toda hora. É família, irmão, é isso aí. E deixa eu te falar, pior é sem família, irmão. A gente não tem nada para gerenciar. Pior é sem família. Ó, tá chegando o Natal aí, vai se resolver, pô. Faz uma ceia junto lá, vão comer, vão jantar junto. Se resolva, pô. Sabe, nós somos cristãos, nós temos Cristo no nosso coração. Nós precisamos agir com graça. Nossa, pastor, mas eu fui ofendido. Vai lá, irmão, senta. Fala assim, ó, eu só quero que, não quero saber se está certo, se está errado. Eu só quero falar que eu fiquei muito triste com isso. E eu quero resolver isso, quero deixar para lá. Vamos caminhar? Vamos se abraçar, vamos fazer uma oração junto e almoçar junto no dia 25. Vamos resolver isso aí? Nós somos cristãos, irmão. Nós precisamos ser essa ponte de restauração. Nós temos Cristo ou não temos? Muitas vezes, irmão, carregamos um sentimento de vingança sem perceber. Guardamos mágoas, desejamos secretamente que o outro pague pelo que fez, irmão. Mas isso contamina o coração. Enquanto Jesus nos chama, irmão, a viver com um coração limpo. Jesus nos chama para viver com o coração limpo. É isso que Jesus quer, irmão. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa é a bem-aventurança que tem que caminhar conosco, irmão. Pacificadores, somos nós os agentes. Somos nós, Mateus 5:9 diz isso. O pacificador, irmão, não nega a dor, mas escolhe não perpetuá-la. Ele quebra o ciclo do mal com o bem. Põe aqui para mim, 1 Pedro 2, do 21 ao 24. Eu tinha tantas mil coisas para falar aqui, mas eu vou indo para o final. Depois eu vou fazer a parte 2 dessa ministração, parte B. Vamos lá, vou ler do 21 ao 24, tá, Juninho? Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava, nem ultrajado, com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Deus fez isso por nós, e nós devemos seguir os passos dele. Sabe, irmão, tem gente que não morre uma gota pela igreja, e pela igreja eu não digo pela eclésia, eu digo pelo reino. Não morre pelo reino, só quer ter razão, só quer ser a sua vida o centro das atenções. Os seus problemas são os problemas. Não, irmão, nossos problemas. As pessoas têm problemas também, irmão, e elas vão errar conosco, mas eu tenho Jesus e eu posso voltar e resolver, falar, vamos resolver isso aqui, vamos resolver isso aqui, vamos resolver, vamos mudar essa história, mas sim, vou falar uma coisa para você, tem gente que não quer o perdão,
do outro. Tem gente que não quer a situação resolvida. Tem gente que quer vingança. E não é assim, irmão, que a gente caminha. Nós caminhamos debaixo de uma graça, irmão. Nós caminhamos debaixo, sabe? Jesus viveu exatamente o que ensinou, irmão. E hoje Ele nos convida a fazer o mesmo. A fazer o mesmo, viver pela graça. Olhar para o outro com compaixão. Resolver. Mandou andar 1 milha? Anda 2. Você sabe o contexto disso? Eu não fiquei explicando. Porque você sabe o que diz ali. Os romanos tinham esse direito de pegar e falar, ó, você vai me ajudar aqui, carrega isso aqui para mim. 1 milha. O direito era 1 milha. Jesus está falando, vá além, suba o nível. O romano podia pedir a túnica, ó, me dá sua túnica aqui que eu estou precisando. Se pedir a túnica, dá a capa também. Entrega a capa também. Não é olho por olho, dente por dente, irmão. Nós não somos assim. Apesar que a vontade vem. A vontade vai vir, irmão. E não é sobre isso. Não é sobre a vontade. Vontade nós vamos ter toda hora, irmão. Vontade nós vamos ter todo o tempo, porque até Jesus voltar, irmão, até esse corpo corruptível, como Paulo diz, que é um espinho na nossa carne, até esse corpo corruptível ser restaurado, irmão, nós vamos viver com a vontade, às vezes, de fazer o ruim, de fazer da forma errada. Por isso precisamos estar alinhados com Cristo, irmão. Precisamos estar juntos com pessoas que nos ajudam no momento difícil, sabe? Eu fico pensando, às vezes, irmão, me sentindo a pessoa pior dessa terra. Porque eu não vejo nenhum irmão sentar comigo aqui depois de um culto e falar assim, pastor, essa semana eu passei um ódio tão grande, parece que vocês são tudo santo e anjo. Parece, irmão, eu me sinto tão mal. Porque eu falo, meu Deus, tem tanta coisa que me assola durante a semana, e os irmãos aqui é tudo os anjos, tudo fluindo, tudo no espírito. Porque ninguém senta comigo no final e fala, pastor, eu quis matar meu marido. A vontade era eu catar no pescoço dele. Não, parece que vocês não têm essas vontades que eu tenho. Não, e aí precisa se conversar, irmão. A gente precisa olhar e falar, pastor, me ajuda, ora comigo. Faz uma oração comigo, pastora, me ajuda. Pastora, fala comigo. Irmão, é verdade, parece engraçado, mas é verdade. Verdade. A gente precisa buscar ajuda para vencer essas coisas. Não se acostumar com isso, porque isso não é a vida de um cristão não, irmão. A vida do cristão não é um gladiando com o outro não. A gente não pode se acostumar com isso, irmão. Por isso que precisa buscar aconselhamento. Precisa buscar, pastor, eu quero falar algo aqui, ó. Irmão, já falei isso aqui para vocês. Olha a minha vida aqui, é um livro aberto para vocês, irmão. Não tem nada que vai me... Oh, sério que você faz isso? Vamos orar e você vai vencer isso. O problema é continuar fazendo, é continuar nessa caminhada, continuar com o coração peludo, né? Como dizia meu padrasto, fala, você está com o coração muito peludo assim. Não, a gente traz um Prestobab e faz lá. Vamos limpar isso aí, vamos deixar um coração limpo, vamos deixar... Porque é assim que nós temos que caminhar, irmão. Porque senão, sabe o que vai parecer? Que nós somos tudo falso um com o outro, irmão. Nós somos tudo falso um com o outro. Aqui a gente fica tudo, irmão, tchauzinho de mis um pro outro. E aí por trás é só as garfadas. Não, irmão, a gente não pode ser assim não. A gente tem que amar de verdade um ao outro. E sendo do jeito que a gente é, irmão. Cada um com seus limites, cada um com o seu jeito. Ninguém precisa mudar a sua forma de ser, sua essência. Não é sobre isso. É sobre buscar ser como Cristo, irmão. Não deixar a amargura ficar no coração. É sentar e resolver. Não deixar as coisas se prolongar. Meu irmão, Rafa, cara, fiquei chateado, cara. Poxa, fiquei super chateado. E sabe, irmão, quando isso é no começo, quando é só um brotinho que está nascendo, a gente resolve aqui de canto, assim, de parede, assim, ó. Vai ali no canto e resolve. O problema é que aí quando ficar grande, tem que ter 30, 50 reuniões para resolver. Tem que ir falar, tem que voltar a falar, tem que orar de novo, tem que... Aí, azeda do caldo todo, irmão. Por quê? Porque nós estamos deixando de buscar a alma para ficar resolvendo problema de crente. Ficar resolvendo BO de crente que não quer seguir a palavra de Deus, irmão. Seguir a palavra, Mateus capítulo 18, seja a regra de fé lá da sua casa para resolução de problema. Da sua casa não, do seu trabalho, da sua vida, do seu ministério. Onde você tiver, isso aí aplica. Eu já estou encerrando aqui. Tinha tantas outras coisas para falar aqui, abençoado, mas... Aleluia. Tudo isso, irmão, nos mostra que a verdadeira liberdade
está não sermos escravizados pelas nas. Quando escolhemos perdoar, amar, oferecer mais, estamos agindo como filhos de Deus, refletindo o seu caráter. O Espírito Santo nos capacita a viver assim, cultivando frutos como paciência, bondade e domínio próprio. Gálatas 5, verso 22 ali para frente, você vai ver os frutos do Espírito. E aí, o último eu quero ler com vocês, Provérbios 24, 17 e 18. Provérbios 24, 17 e 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Sabe, irmão, nem o nosso inimigo nós desejamos mal. Um cristão não faz isso, irmão. Um cristão de verdade não deseja mal. Como nós precisamos amadurecer, hein, irmão? Não é verdade? Um cristão de verdade, irmão, não deseja mal. O cristão não se alegra com a dor do outro, mesmo quando esse outro nos feriu. Isso é graça. Esse perdão de vida, esse padrão de vida é elevado, irmão. Mas é possível para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Esse padrão é elevado, sim ou não? A régua é alta, irmão. Essa é a régua que Cristo espera de nós, de mim e de você. Que a graça. Aí eu deixo uma pergunta para você. Você está disposto a abrir mão da vingança e confiar na justiça de Deus? Está disposto a responder com graça, mesmo quando é difícil? Está disposto a perdoar, mesmo que pareça injusto? Você está disposto? Porque esse é o coração do cristão, irmão. É assim que temos que ser. Foi assim que Jesus agiu conosco. Por isso que as ações dele parecem injustiça para nós. Mas a injustiça dele nos alcançou. A justiça dele aos olhos do mundo foi que nos alcançou. Porque nenhum de nós daria um filho por um pecador. Ele deu. Ele deu por nós, irmão. Por nós. Jesus nos chama a viver assim, irmão. Quando escolhemos esse caminho, nosso coração é curado, nossa alma e nosso testemunho se torna poderoso. Que hoje nós possamos decidir viver pelo padrão da graça, não pela regra da retribuição, mas pelo caminho da restauração. Porque a vingança pertence ao Senhor, mas a graça foi confiada a nós para manifestar o seu reino no nosso meio, na terra. Essa é a graça de Deus. Eu quero que você fique de pé. Eu quero orar com você.